Meus queridos seguidores, apoiadores, o vídeo de hoje começa com um pedido. Na verdade, é mais como um apelo. Se você está na Europa ou pretende ir para a Europa nos próximos dias, por favor, incluam a parada rápida na região de Bolonha, na Itália. Mais precisamente, na via Alpetone Inferiore, em Maranello, e leve uma latinha de spray preto para escrever verdades no muro da Ferrari, porque definitivamente nós chegamos no fundo do poço e a minha paciência acabou. Eu já sabia que a Ferrari estava bem inclinada a entregar esse campeonato já faz algum tempo, mas o que eles fizeram nesse GP da França passou de todos os limites. E não sou eu quem diz isso, o nosso querido Pedro Squarizi, que é uma pessoa muito mais controlada, também perdeu a paciência, é ou não é? Realmente, esse fim de semana a Ferrari mostrou que está muito tempo longe dos primeiros. Ela não está preparada para disputar, não está preparada psicologicamente para estar entre a primeira fila, disputando com o Verstappen e possivelmente mais para o final do ano com o Hamilton, quem sabe. Não, e assim, claro que quando a gente entra na temática desse jeito, todo mundo pensa que nós estamos falando pontualmente do acidente bizarro de nosso querido Charles Leclerc, mas não foi só isso, né? Eu até acho que seria legal a gente começar pegando pelo outro lado. O que foi a corrida do Carlos Sainz, que já vinha para largar em último, tinha um bom ritmo e o engenheiro errou até a punição que ele recebeu na hora que soltaram ele erroneamente dentro dos boxes. Depois, uma estratégia que até agora eu não entendi o que aconteceu e eu peço para você, Pedro, me explique qual que era a ideia da Ferrari nesse fim de semana para o Carlos Sainz. Realmente estava muito confuso. Não sei quem acompanhou desde o início dos treinos livres, mas a princípio eles iam trocar somente o controle eletrônico do motor, o que daria uma punição de 10 posições para eles. Mas quando estava chegando na classificação, eles viram que não fazia sentido, porque largar de primeiro ou de décimo primeiro ou último, talvez valia a pena já troca o motor, já pega um motor novo numa pista agora, onde já tem uma punição, do que ficar contando migalha e daqui a pouco troca mais uma peça, tudo. Então, a estratégia da Ferrari já começou no início do fim de semana estranha. Já estava difícil de entender o que estava passando pela cabeça deles. Mas com tudo isso que estava acontecendo, Sainz ainda estava mostrando, eu acho que desde o início do ano, a primeira vez, que ele com um ritmo melhor. Uns treinos livres com um ritmo muito bom, estava com o carro mais na mão, errando menos. Vai lá no Q2, faz uma volta que ninguém nem esperava, um segundo mais Não, rápido que o isso Verstappen. me revoltou. Foi bom você ter falado disso, porque isso me deu. Eu dava vontade de dar um soco no Sainz. Porque quando não tá valendo nada, quando ele está realmente para largar em último, ele faz uma volta que ele não fez o ano todo. Então, acho que a pressão, pra você ver como o psicológico tá pesando, tá levando lastro para aquele carro, cara. Porque ele tava leve, ele fez voltas muito boas. Dos treinos livres ele já tava muito bem, já tava para ver que ele tava mais no carro. Não sei se teve algum dos upgrades que eles fizeram, que eles levaram, que tava mais pro estilo de pilotagem dele, mas ele tava mais centrado, ele tava no carro essa vez. Acho que aqueles erros nem parece que ele tinha errado, né? O passado não é o mesmo Sainz que aconteceu. E a gente tá falando de um mês, 2 meses atrás. Então, aquela volta no Q2, a hora que eu vi ele fazer um segundo mais rápido que o Verstappen, eu falei, opa, tem alguma coisa estranha aqui, cara. Porque o Verstappen já tinha feito uma volta, se eu não me engano, a volta mais rápida do fim de semana até aquele momento. E aí tira um segundo, estranho. Aí ele vai, desculpa voltar tanto, mas eu acho que é interessante ver como a Ferrari dessa vez estava ruim e quem estava bem era o Sainz. Aí ele vai fazer uma largada, não sei quem acompanhou, o Magnussen que largou em 20º já pulou para 13º. O Sainz teve aquela paciência que a gente tanto fala aqui, que a gente espera de um Pérez, ou qualquer piloto aí que tem um bom carro e toma uma punição. Então, ele saiu com calma, ele não abusou, não tentou fazer uma freada muito em cima, ele saiu bem, mas ficou ali nos últimos ainda. E aí foi fazendo uma corrida, galgando, volta a volta, ganhando posição a posição. E aí, depois de tudo isso, o erro do Leclerc, que causou o safety car, bagunça um pouco. Aí vem a Ferrari, primeiro com a visão da punição lá, daquela saída absurda, que até agora eu não consegui entender e não vi nenhum relato do que aconteceu naquele pit stop. Toma uma punição de 5 segundos, aí o engenheiro vem e fala: você tomou um stop and go. Cara, imagina o Sainz concentrado ouvindo um negócio desse. Deve desconcentrar, deve tirar do eixo muito fácil, né? É um absurdo. E aí vem a estratégia onde eles pedem para parar. Eu vou. Acho que o Murilo não vai gostar muito do que eu vou falar.
Mas eu acho que eu entendi o que a Ferrari queria. Aquele pneu ele já estava mostrando sinais de desgaste na parte interna do dianteiro direito. Dava para ver já muita bolha. E quando eu lembro assim, mais ou menos, faltavam umas 15 voltas. A gente tem que lembrar que os primeiros a pararem, o Verstappen mesmo parou na volta 15. E já tinha gente como esse que largou com o médio, trocando o pneu. Eu acredito que a estratégia da Ferrari era, na verdade, não era nenhuma estratégia, eles não tinham o que fazer. Eu acredito que aquele pneu não chegaria no final da corrida, dados os dados que eles estavam vendo ali na tela. Não, mas a minha questão não é nem se ia parar de novo ou não. Eu só achei que existe um departamento de estratégia de corrida e que você faz um planejamento que eles chamam de plano A, B, C, e você via pelos rádios ao longo da corrida que eles não sabiam ainda o que eles estavam fazendo, tanto que o Sainz estava economizando o pneu e depois, quando eles mudaram para fazer uma segunda parada, ele melhora muito o ritmo, parte para cima do Russell e do Pérez, uma coisa que poderia provavelmente ter sido feita antes. Ou então, por que tanta confusão na estratégia do Sainz? Tudo bem, eu entendo que teve um safety car que mexeu um pouquinho com o planejamento, mas isso foi no começo da corrida. Daquele ponto para frente, não aconteceu nada de anormal, né? Deu até um pequeno O o virtual, virtual né? safety car depois, mas assim, o pessoal nos boxes perdido. Chamaram o cara quando ele estava em posição de ataque para cima do Pérez. Mais atrapalharam o Sainz do que qualquer outra coisa. Não, concordo. A Ferrari se embananou. Você falou muito bem agora. Eles trocaram o pneu, quem? Foi volta 20 ali, que deu o safety car, mais ou menos? Tinha mais de 30 voltas para frente. E aí, como eu falei, faltava 15 para o final. Então, eles tinham muito tempo para pensar numa estratégia e analisar os três cenários possíveis que tinha ali, né? O Sainz estava com ritmo bom, a Ferrari estava mostrando que tinha pneu, né? Aconteceu uma infelicidade ali com o Leclerc, mas ele estava com um ritmo bom, estava mostrando. O pneu não parecia estar desgastando tão rápido quanto no Verstappen. E eles não pareciam não saber o que fazer. O que você falou, agora é plano B, agora vai pro E, agora vai pro D, e agora vai pro A de Agora novo. Eu volta, falei, que né? isso, cara? Agora é o A de novo. Agora vamos voltar pro plano original. Imagina Não, gente, você pelo com o amor de carro com o Deus. pneu desgastado, tentando concentrar e chegando esses rádios na orelha, pelo amor de Deus. E não é, né? A gente tá falando aí que nós já passamos da metade da temporada e a Ferrari vem. É que o acidente do Leclerc, né, ficou marcado como a cena do GP. Mas quando você vê a corrida do Sainz, você vê muitos erros dentro da Ferrari e erros que a gente está vendo desde o começo do ano. Para você ter uma ideia, eu até separei aqui para a gente dar uma olhada em tudo o que a Ferrari fez, assim, o que eu peguei de cabeça. Vamos do começo. O GP no Bahrein foram bem. Até a gente achou que a Ferrari vinha para dominar o campeonato. Logo depois nós tivemos a Arábia Saudita, apesar do Leclerc perder para o Verstappen, mas perdeu por uma questão de ritmo. Parecia que uma coisa que acontece, não é todo o GP que você vai ter o melhor carro. Mas a partir daí, meu amigo, o negócio começa a desandar. Vamos lá, pra você ter uma ideia. Austrália, o Sainz tem um problema antes da largada com o volante. Ele pega um volante desconfigurado, é aquele pega para capar. Acaba que o Sainz, logo nas primeiras voltas, perde o carro, vai para a brita e fica atolado. Emília-Romana. Novamente o Sainz tem problema na primeira volta, se envolve em toque, acaba atolado na brita e mais no final da corrida o Leclerc comete um erro quando estava tentando caçar o Pérez pela segunda posição e perde alguns pontos caindo, eu acho que para sexto. Miami, eles tiveram um problema com o rendimento de pneus, mas tudo bem, normal, a Red Bull venceu, os dois terminaram bem. Espanha, Sainz erra, vai para a brita. Leclerc abandona quando estava com a corrida na mão. Mônaco, os dois largam na primeira fila e quem vence é o Pérez por uma questão estratégica que até hoje ficou mais ou menos, né? Azerbaijão, abandono duplo. Canadá, punição para o Leclerc que na troca de componente teve que largar no fundo do grid. Silverstone, uma estratégia do Leclerc que até hoje que a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Áustria, Sainz pega fogo, Leclerc tem problema no acelerador, mas consegue vencer. E chega no GP da França. Gente, é muito problema para uma equipe só. É muito problema para uma equipe de Fórmula 1, né? A gente está falando o creme de la creme da engenharia, né? Em teoria. O pessoal que tem dinheiro quase infinito para gastar no carro.
E errando umas coisas, por exemplo, o pedal não voltar, ou o sensor não tá com muito precisão, né? Então, não faz sentido. Realmente, revendo assim, eu não tinha feito esse histórico todo. Complicado, né? A gente tem uns clássicos aí que nem Mônaco, quantidade de motor que eles perderam, que difícil de Não, é o acreditar que eu que é tô uma equipe que está falando. disputando o campeonato, né? Eu acho sacanagem falar isso agora, porque parece que eu tô caçando o Leclerc, né? Fazendo uma caça às bruxas. Mas não é isso. A paciência com a Ferrari, ela acabou, Não, o Leclerc já né? perdeu quase 50 pontos de problema de carro, que não tem culpa nenhuma dele. Não acho que é. Eu entendo que você não esteja atacando o Leclerc, é problema da Ferrari mesmo, né? Não, é muito erro, é muito problema. Eu entendo que no começo do ano, regulamento novo, carro novo, todo mundo teve lá, inclusive a Red Bull, né? Teve um abandono duplo na primeira rodada. Mas a gente esperava que agora, começando a segunda metade do campeonato, eles tivessem um pouco mais de cabeça, né? Não digo nem que se for deixar o carro 100%, mas, por exemplo, aquela confusão na estratégia do Sainz me deixou muito decepcionado. E falando em decepção, tem um segundo piloto também que decepcionou bastante nesse fim de semana, que foi Sérgio Pérez. Né? Na verdade, desde o começo dos treinos livres, ele não conseguia andar no ritmo do Verstappen, conseguiu numa classificação um heróico terceiro lugar, mas largou mal demais, deixou o Hamilton passar na frente e aí, cara, nem acompanhar as Mercedes ele estava conseguindo. O que você achou dessa corrida do Pérez? Realmente acho que o Pérez está precisando das férias que estão por vir aí, porque se a gente olhar o Pérez de início de ano, batendo Verstappen em classificação, com ritmo muito bom, e olhar o Pérez de agora que não está conseguindo ficar nem próximo, né? Por mais que você olhar o tempo de classificação do Q3 puro, se não me engano, eles têm um décimo e meio de diferença, ele não está mostrando o rendimento que a gente esperava. Eu achei que ele ia passar o Hamilton ali em 5 voltas, já ia estar na frente e ia estar ajudando a proteger o Verstappen. Não conseguiu passar o Hamilton a corrida inteira, ficou atrás o tempo todo. É uma decepção. Realmente, esse fim de semana eu saí decepcionado. Aí depois de tudo isso, ele faz aquela relargada que não faz sentido nenhum, pede a posição pro Russell. O que aconteceu com ele esse fim de semana, viu? Acho que ele bebeu todas na noite anterior e não acordou bem pra corrida, porque não é possível, cara. Ele tinha um carro igual ao do Verstappen. O Verstappen estava abrindo tranquilo para as Mercedes e o Pérez não tirava rendimento daquele mesmo carro, né? Com a mesma estratégia. Não dá para nem falar que era estratégia diferente. Realmente decepcionante o Pérez esse fim de semana. Não, a relargada, assim, eu escutei, vi alguns materiais dizendo que deu problema no sistema da FIA, o safety car ia acabar numa curva, acabou em outra, o pessoal da equipe não avisou direito. Mesmo assim, foi estranho. Aconteceu isso para os Foi bem dois, concordo. estranho. Não foi só para o Pérez. O Russell também estava nessa, né? A única coisa é que o bichão estava É, babando para pegar aquela posição. mas eu acho interessante a gente falar de duas coisas a respeito do Pérez. A primeira, retomar uma coisa que você disse quando eu propus lá no começo do campeonato que o Pérez poderia desafiar o Verstappen ao longo da temporada e você levantou um ponto interessante que é justamente o desenvolvimento do carro da Red Bull, que, como começou um regulamento novo, ele provavelmente vem um carro muito cru, muito neutro. A partir do momento que eles começam a trazer as melhorias, a desenvolver, né, especificamente o carro, ele começa a ter um estilo, uma tendência para um piloto. E muito provavelmente agora o carro já está mais num estilo de pilotagem voltado para o Max Verstappen. Eu digo isso porque alguns anos atrás o Jason Button deu uma entrevista falando sobre os companheiros de equipe dele e ele falava muito do o quão rápido, o quão competente pode ser o Sérgio Pérez, desde que o carro esteja do jeitinho que ele gosta de pilotar. O Sérgio não parece ser aquele piloto que se adapta. E parece que o carro da Red Bull agora ele tá cada vez ficando mais com a frente mais presa do que a traseira, que é uma coisa que o Verstappen prefere. Assim como o próprio Vettel já declarou várias vezes que ele não gosta de pilotar com o carro com a traseira solta e teve uma dificuldade muito grande quando estava na Red Bull no último ano dele, os pilotos têm esse tipo de preferência e parece que o carro está começando a sair da mão do Pérez, né? Então, eu acho que agora ele não anda mais tão próximo do Verstappen mesmo daqui para frente. Realmente, olhando a corrida do Verstappen, parece que ele está muito mais confortável no carro, né? Parece que ele tem menos medo de colocar o pé no acelerador numa saída de curva. Como você falou, o carro está mais
tá mais dianteiro, né? Tá com a traseira mais solta. Mas mesmo assim, você vê que ele sabe o que ele tá fazendo. Ele dá o pé na hora certa, aí ele sai muito bem de uma curva. Então, como a gente comentou no início do ano, o carro vai ser desenvolvido para um dos pilotos e é com esse objetivo que eles vão direcionar o campeonato para um. E aproveitando o desempenho do Pérez, eu também queria trazer um pouquinho para a gente falar da Mercedes, que foi uma coisa muito curiosa, até porque foi o Pérez que acabou se envolvendo com elas. A Mercedes tem neste ano um sério problema de aquecimento de pneu e é por isso, inclusive, que a classificação não é um bom momento para eles, eles não conseguem andar tão rápido quanto costumavam andar. Mas na corrida, a partir do momento em que os pneus começam a aquecer e nos stints mais longos, a Mercedes começa a mostrar um pouquinho mais de força. Tanto que você via logo no começo da corrida que o momento do Pérez atacar o Hamilton era nas primeiras voltas, né? O Hamilton passa na largada e se o Pérez queria alguma coisa, ele tinha que atacar até mesmo antes do DRS ser liberado. Depois que o pneu começa a aquecer, o Hamilton começa a abrir para o Pérez, o que é interessante porque se por um lado tem dificuldade para aquecer o pneu, por outro lado, quanto o stint é muito longo, a Mercedes no final do stint está muito rápida. Tanto que o Russell só foi realmente oferecer uma pressão ao Pérez no final da corrida, de fato. Eles não tinham ritmo para acompanhar quando o Pérez ainda tem um pouco de pneu. O que eu acho que é muito interessante e eu acho, inclusive, que se você está perseguindo uma Mercedes logo no começo da corrida, como estava o Pérez, você precisa ser decidido e atacar logo. Não deixe os pneus da Mercedes esquentarem, que eles vão dar mais dificuldade para você ali na frente. Realmente o que você falou faz muito sentido. Eles mesmos, a Mercedes mesmo já tem comentado que eles estão com problema de chegar na temperatura ideal dos pneus. Então, muitas vezes em corridas anteriores, era muito fácil de ver o Verstappen fazendo uma volta de aquecimento e já fazendo uma rápida na classificação, e a Mercedes tendo que fazer duas para conseguir deixar o pneu na mesma temperatura e conseguir fazer uma volta rápida boa, né? Mas eu não acho que seja algo desse ano. Eu lembro ano passado tendo muita discussão desse sentido também, onde eles tinham dificuldades para chegar com a temperatura dos pneus na temperatura ideal. Então eu estou começando a achar que é até um tipo de filosofia de desenvolvimento do carro para que eles possam ter talvez uma economia de pneu. É algo curioso aí que você levantou que eu não tinha me atentado, mas com tudo que você falou, dá para trazer esse histórico aí. Mas realmente, E na prévia de quinta eu tinha citado as semelhanças entre esse circuito de Paul Ricard e de Silverstone e trazendo que a Mercedes podia ter um bom desempenho e até quem sabe fosse a grande chance dela no ano. Fez um segundo e um terceiro lugar, né? Não posso dizer que foi ruim, mas eu fiquei um pouquinho decepcionado. Eu ainda esperava a Mercedes um pouco mais próxima, principalmente quando estava o Leclerc e o Verstappen nas primeiras posições. Eu achei que ele ficou, eu digo Hamilton, né? 7, 6 segundos de distância. Me decepcionou um pouco. Eu não sei como é que você viu isso. Você esperava mais da Mercedes nesse fim de semana? realmente os bastidores estavam falando que essa corrida era da Mercedes, né? Eles estavam tão confiantes que não ia ter purpose, porque era um circuito fechado, né? Era um circuito de rua, que eles estavam vindo com uma filosofia muito boa, o desempenho deles em Silverstone, e até na Áustria, na última. Então eles estavam vindo com essa certeza que a Mercedes ia vir para tudo. Mas eu lembro, logo no final do treino livre 1, você já me mandou. E acho que a Mercedes não tá tudo isso quanto tá todo mundo comentando, não, que o negócio não tá lá. Eu acho que a Mercedes vem desenvolvendo, eles estão com uma curva muito boa de desenvolvimento, então você vê que eles estão se aproximando do ritmo, eles já não estão mais no segundo pelotão, eles também não estão no primeiro, eles estão ali no 1,5, eles têm um pelotão só deles, e eles vêm mordendo muitos pontos pelas consequências, né? Muito por culpa da Ferrari e aí um pouco do Pérez, eles vêm mordendo muitos pontinhos aí e conseguiram um 2-3 aí, né? Mas eu não acho ainda que é tanto mérito deles. Primeiro que a gente teve o erro do Leclerc, e isso acabou tirando ele da disputa como um todo. A gente tem uma pista que Paul Ricard, que ela é muito difícil de ultrapassar, é uma pista até um pouco chata para a Fórmula 1, ela pode ser muito boa para outras categorias, mas para a Fórmula 1, você até falou, né, na sua prévia que você não é dos maiores fãs dessa pista. E ela entregou, mas entregou, assim, se você olhar, a Mercedes não fez muito na corrida. E para finalizar essa primeira parte da discussão, eu acho que temos que falar do acidente de Charles Leclerc,
quando estava na liderança da corrida e entregou caprichosamente a paçoca. Sim, entregou com embrulho para presente, né? Eu queria... Comente o que você achou desse lance. Realmente postergamos o que dava para postergar, né? Eu acho que eu fiquei surpreso, você ficou surpreso, tanto até que o Verstappen ficou surpreso. Eu acho que dá para ouvir o rádio, né? E ele fala assim: o Leclerc tá bem? Eu acho que não é nem pela batida, porque o Verstappen viu, mas ele deve ter olhado como é que você errou sozinho, né? Sabe? Você deve ter tido algum problema no físico antes de bater, porque não é possível você errar sozinho numa situação tão confortável que você tava nessa corrida, né? É bem estranho. Eu vou ser sincero que quando aconteceu tudo, eu nem achei que era o Leclerc. Quando eu vi aquilo, eu vi primeiramente lá, tava a bandeira amarela. Eu falei, nossa, olha que presente pro Leclerc, vai vir um safety car agora. O Leclerc vai conseguir fazer um pit stop tranquilo e o undercut que o Verstappen tá tentando fazer não vai dar nada. Aí eu vejo que é uma Ferrari, eu falo, Sainz abusou. Aí quando aparece o nomezinho, eu vejo ali que é o Leclerc, né, pelas características do carro, eu falei, não é possível. Sozinho? Aí mostra o replay e fala, não é possível. Um cara que está disputando o campeonato, que precisava de qualquer pontinha, a gente já estava contando quantas vitórias ele teria que ter com o Verstappen em segundo para que ele chegasse e empatasse antes do final do campeonato, faltando uma margem ainda para erro, e ele faz entrega desse jeito, de presente. O Verstappen desceu sorrindo, né? Não, para quem pilota lá no simulador da Fórmula 1, essa curva 11 ela é traiçoeira, de fato. Eu acho que é uma das curvas mais difíceis da gente fazer, mas nada justifica, né? O Leclerc, ele perdeu o carro assim, sem chance de salvar, né? Jogou o carro no muro, mas assim, queria dar uma soprada, tentar dar uma força para Charles Leclerc, coitado. Tô tão bonzinho hoje. Quando eu vi o acidente, logo veio na minha cabeça aquela do Vettel em Hockenheim em 2018. Se a gente comparar os dois acidentes, eu vou te falar, o do Vettel foi muito pior no sentido de campeonato. Primeiro, porque o Hamilton, que era quem estava disputando o título com o Vettel, praticamente não estava na corrida. Ele estava lá no meio do pelotão, brigando para fazer pontos. Foi justamente o erro do Vettel que causa o safety car, que traz o Hamilton de volta para a corrida, que faz o Hamilton ganhar a corrida e virar no campeonato, porque naquela época o Vettel ainda era líder, né? Sem contar que o Vettel estava correndo em casa. Então tem todos esses fatores. Agora, o Leclerc, querendo ou não, apesar do GP da França ser praticamente casa dele também, ele só colocou mais um prego no caixão que estava praticamente fechado, vai. A gente até fala que ele podia virar, que a gente estava com essa esperança do campeonato pegar fogo na segunda metade, mas seja sincero comigo, tava muito difícil. Mas agora a gente se baseou, tá um pouquinho mais difícil. A gente se baseou muito no que a gente falou no último vídeo. A Ferrari tem mostrado mais ritmo, mas não tem confiabilidade para chegar no fim da corrida. Não dá para entender, né? A Ferrari realmente, e eu digo mais, num ano que nós tivemos tantas mudanças, num ano que nós tivemos tantas polêmicas, a Mercedes querendo cavar uma mudança de regra para parar o proposing, tentar recuperar o espaço perdido, a força política da Ferrari é muito vergonhosa, velho. Cadê a Ferrari no paddock? Cadê? Eu não falo pra você ameaçar sair do campeonato, como já fizeram, mas faz parte esse jogo político, esse jogo de poder. E até isso parece que a Ferrari abriu mão. Tá fraca, entendeu? O Binotto aí tá faltando um pulso mais firme, pensar um pouco mais... É que, pensando agora, tá faltando o quê pra eles? Estratégia, eles têm mostrado isso na pista. Eles não têm nem estratégia empresarial, nem estratégia na pista. Tá faltando estrategista. Tem que chamar o James da Mercedes pra ensinar umas coisas pra ele. Porque tá feio. Tá faltando muita coisa, né? Tá faltando muita coisa. Uma decepção. Ferrari em Paul Ricard, ela só, na minha opinião, foi um erro grave do Leclerc. Mas é um prego a mais no caixão praticamente fechado. Desculpa, né? Estragar o seu sonho de disputa. Mas é isso. Para os franceses que foram a Paul Ricard assistir a corrida, esse fim de semana ficou com um gostinho de Je suis désolé.
Uma desolação porque os pilotos franceses decepcionaram logo na classificação. Pierre Gasly perdeu para Tsunoda e Ocon perdeu para Fernando Alonso. E eles acabaram não entregando aquele ritmo que a gente sempre espera de um piloto que está correndo em casa. A única coisa boa e que elevou a moral da torcida foi justamente a Alpine, que depois de uma corrida sólida e sem grandes problemas, ultrapassou a McLaren no Mundial de Construtores e, na minha opinião, está certíssima, porque a McLaren está vacilando muito, principalmente com o Ricciardo. Então agora nós temos Alpine em quarto lugar, e pelo menos podemos comemorar isso para os franceses. Se por um lado eu gostei muito de ver novamente a McLaren disputando ali, colocando um Norris numa classificação em quinto lugar, por outro, eu tenho que voltar. Eu estou decepcionado com a FIA. Não dá, gente. De novo, eles estão trazendo confusão para nós telespectadores. Eu estava vendo no início da corrida, eles estão falando lá. Pérez tem dois avisos de limite de pista. Verstappen tem um. E acabou. Parou por aí. Então a gente não sabia mais se estava sendo monitorado ou não. E aí vem o take de cima lá, que mostram do helicóptero, e por acaso eles tiveram uns bons takes de helicóptero esse fim de semana. O Pérez está lá novamente na curva 3, esquecendo que existe linha branca, cortando curva. Você vê vários pilotos passando ali na curva 11 por fora, saindo da linha branca. Então, novamente, não fica claro para a gente, telespectador, o que está acontecendo, o que está sendo medido ou não. Eu não sei se foi um erro da transmissão, que assumiu que algumas coisas estavam passando no sistema interno, era para ser mostrado, e depois parou, porque alguém avisou eles. Ou a FIA realmente parou ali, né? Como os 2 anos da Red Bull, a Red Bull chegou e falou, amigão, vai começar com essa palhaçada de novo? Chega, né? A Áustria já foi feio, já tá todo mundo comentando aí que não foi legal esse sistema. Murilo comentou, falou, a Red Bull falou, Murilo falou que não gostou. E aí a gente tem, do nada, para. Eu não gosto, né? E no final o Pérez ainda fica, o Russell tá saindo na curva 6, mas o Pérez mesmo na curva 3 não passava uma por fora. Então, não gostei disso. Gosto de ver a McLaren ali, gosto de ver a equipe que um dos que eu mais torço, tá disputando de novo. Por mais que a Alpine tenha passado nessa corrida, ver eles ali disputando é muito bom. Mas tá difícil de gostar de assistir e entender o que está acontecendo, porque a FIA não toma decisão e não segue um caminho claro. Erraram ano passado, estão errando de novo esse ano esse tipo de decisão. E uma coisa que eu gostei muito de ver também, é que eu já vinha cobrando a Ferrari inclusive disso, era de jogar com os 2 pilotos na pista. E a partir do momento que o Carlos Sainz não tinha o que fazer no Q3 por motivo de punição, ele só foi para a pista dar uma moral para o Leclerc, oferecendo um vácuo na saída da chicane ali no finalzinho da reta Mistral. O que eu achei interessantíssimo essa jogada de equipe e inclusive ajudou o Leclerc, que tinha muita pressão aerodinâmica, ganhar um pouco mais de velocidade de reta. É muito bom, né, ver 2 companheiros se ajudando. Infelizmente não foi o que nós vimos na última volta da Aston Martin, porque valendo 1 ponto, o que foi aquela fechada do Stroll para cima do Vettel na reta de chegada, eu achei tão deselegante, né? Uma manobra que, a meu ver, parecia eu sou filho do dono da equipe, porque o Vettel tinha armado um bote para tracionar melhor e pular na frente dele e o menino trancou a porta de maneira agressiva, de uma maneira que não se faz com ninguém, muito menos com seu companheiro de equipe. Então eu não gostei dessa manobra dele, não. Eu realmente gostei do que foi feito pela Ferrari lá no Q3, com os dois, um piloto puxando o outro. Eu entendo que o Sainz já não ia classificar mesmo, para que queria tentar a volta rápida. Mas, como a gente viu nesse Q3, é possível fazer isso em vários Q3. Então, sai com 2 pilotos, sacrifica a primeira volta de um dos pilotos, depois sacrifica a primeira volta do segundo piloto. Por exemplo, em Baku, fazer um vácuo naquela reta, eles falam de 6, 7 décimos. Se não tiver nenhum acidente, por mais que Baku pode ser complicado e tem acidente, e não complicar o resto da classificação, eu não entendo porque as equipes não fazem isso mais. Eu achei muito legal, muito gostoso de ver. Uma equipe jogando com estratégia, a gente falou tanto de ter estratégia e foi muito legal de ver. E para finalizar, eu não costumo gostar quando uma pista tão clássica, né, um GP da França, por exemplo, acaba saindo do campeonato. Na verdade, eu tenho muito apego a esses traçados,
Mas dessa vez eu vou ser bem sincero para vocês. Foi tarde tirar essa Paul Ricard, porque o pistinha mais ou menos, viu? Por cima é aquela confusão das cores e por dentro ela não oferece uma boa corrida, não ofereceu em nenhum dos anos. Um momento ou outro, eu até que achei que nesse ano com o pega do Sainz contra o Pérez, contra o Russell, foi legalzinho, mas de maneira geral não é manicure, não... O próprio Vettel acha que tem outras pistas mais interessantes na França. Fiquei animado em saber que poderemos abrir mais uma etapa aí, colocar uma pista mais legal. Eu só espero que não vire outra pista de rua, né? Outra pista dos Estados Unidos, que parece que é o que a Liberty Media está querendo fazer. Mas quem sabe, né? Quem sabe não vem coisa boa por aí. Bom, pato da rodada, a gente pensou em alguns nomes, mas não tem como não ser ele. Pérez é novamente o nosso pato da rodada. Ele fez um fim de semana ruim, já começou nos treinos livres ruim, não tinha o mesmo ritmo do Verstappen. Vai na classificação, consegue uma boa classificação, larga em terceiro, mas já perde logo na primeira curva para o Hamilton e não consegue mais buscar, né? Com um carro muito melhor, um carro que é muito parecido com o do Verstappen, teoricamente igual, e não consegue fazer nada. E aí vem no final de tudo aquilo e faz aquele erro que até agora eu não entendi o que aconteceu, e o Russell passa ele numa relargada de virtual safety car. Por mais que falem que deu problema de hardware, onde for, deu problema para os dois. O Russell também estava com esse mesmo problema. O Pérez teve um medo ali de não ter uma relargada numa reta, mas fazer o que ele fez, dormir no ponto do jeito que ele dormiu, não dá para fazer. Muito difícil, muito ruim. E o pato estrela dessa semana, eu acho que inclusive pela primeira vez, vai para Lewis Hamilton. O piloto do 44 parece estar se arrumando no bólido. Apesar de ter perdido o primeiro treino livre porque eles colocaram o Nick De Vries no lugar, ele fez uma boa classificação, classificou à frente do Russell, depois fez novamente uma boa largada, passando o Pérez, passando bem o Pérez, né? Porque o Pérez nem combate deu. E conquistou pela primeira vez no ano o segundo lugar. Parece que está ensaiando uma vitória, mas não é uma tarefa fácil. É bom ver o Hamilton de volta ao páreo, né? Depois daquele 2021 alucinante, depois desse começo de ano tomando um calor do Russell. Eu particularmente acho que daqui para frente ele deve sim virar na tabela de pontos para cima do Russell. E talvez essa corrida lá em Paul Ricard seja o começo. Boa, Hamilton, continue assim. E para o pato abatido não tem surpresa, né? Leclerc é o nosso pato abatido da rodada. Depois de errar sozinho, perdeu 25 pontos que estavam na mão, entregou o campeonato praticamente de bandeja por Verstappen, tanto que o Verstappen teve que perguntar o que estava acontecendo ali, né? Então, ele estava fazendo uma boa corrida, estava com um bom ritmo, segurou o Verstappen no início, aquela pressão inicial, mas o erro dele e os 25 pontos que ele deixou de ganhar, e deu 8, em teoria, de presente para o 7, na verdade, e de presente para o Verstappen, deixou a distância para ele entre o primeiro e o segundo de 63 pontos, o que complica muito o campeonato para ele e para a Ferrari. Que vergonha. E não teremos tempo de descanso porque nessa semana já tem a prévia de quinta para o próximo Grande Prêmio, que vai fechar, apesar de já termos passado da primeira metade, mas oficialmente fecha essa primeira parte do campeonato porque teremos logo depois as férias de verão na Europa e não teremos corrida durante um bom tempo. E a próxima corrida é onde, Pedro? E a próxima corrida é no Hungaroring. Uma corrida... Normalmente não tem muita ultrapassagem, também não tem muita emoção, mas é um circuito interessante, pode causar alguma coisa e, ultimamente, nada dá por garantido, né? Porque sempre tá tendo acontecido. No ano passado teve aquela largada do Hamilton sozinha, teve aquele pega com o Alonso, a vitória do Ocon, foi meio caos. Novamente por causa das circunstâncias, não por causa da pista, mas pode trazer alguma coisa interessante. Para um campeonato que toda corrida tem uma surpresa, quem sabe a gente não tem mais uma. E para quem quiser acompanhar, o treino livre inicial começa às 9 na sexta-feira, dia 29,
e a corrida é às 10 da manhã, no dia 31 de julho. E a Ferrari tem tudo para ganhar lá. Se não ganhar lá, não, aí não vamos ter que invadir o CT de fato. Valeu, pessoal!